Nos últimos capítulos de Contigo Sim, dessa vez a desvença e a desavença vai ter fim. O Júlio não vai pôr fim à vingança que ele tem contra Mirtz, porém, ele seguirá com sua vingança, deixando que o destino faça então jus a tudo aquilo que a Mirtz fez. Depois então de se declarar para Flávia e pedir para que ela não vá embora, ou que vão embora juntos, para que ela não pare os seus sonhos para viver o amor ao lado dele, o Júlio está decidido então a ser uma nova pessoa. Agora ele alcançou o perdão de Leonardo e ele quer aproveitar cada segundo disso para poder então desfrutar dessa relação como pai e filho. Após se reconciliar com seu filho e com o grande amor de sua vida, que é a Flávia, o Júlio vai procurar a Mirtz lá no hospital para dizer poucas e boas verdades à mulher. A Megera então pergunta para o Júlio se ele agora está então sofrendo com dor de cotovelo por ter perdido a Flávia. Aí o Júlio diz que sobre o amor ela não entende nada e parece que com o tempo passando ela aprende menos. E ela nunca saberia então entender toda aquela real situação de tudo que acontece. Aí então a Mirtz diz que o Júlio perdeu agora as duas, porque mesmo ele tendo todo o dinheiro do mundo, ela jamais quereria então passar pelo menos uma noite ao lado dele novamente. O Júlio diz que se arrepende muito de ter um dia cruzado o caminho de Mirtz, pois ela é uma mulher muito perigosa, venenosa, suja, sem alma, enfim. E eu me arrependo sim, mas de ter te conhecido. Mas de uma coisa dessa relação, pelo menos saiu algo bom, que foi o Leonardo. Aí então a Mirtz fala que esse ele nunca conquistará. Júlio diz que é pelo contrário, hoje mesmo me reconciliei com meu filho e nós fizemos as pazes e vamos agora recomeçar nossas vidas, sabendo então toda a verdade um do outro e podemos então nos conhecer. Veja só, Mirtz, a sua falta de amor está te afundando, está distanciando as pessoas de você, você está ficando sem ninguém. Orienta então o Júlio a Mirtz. A Mirtz então segue firme e forte nos seus pensamentos de achar então que ela é superior a tudo e a todos. O Júlio tenta colocar a Mirtz em seu lugar, mas ela não fecha a boca e continua a gritar. O Júlio então diz que daria todo o dinheiro do mundo para nunca ver Mirtz novamente em sua vida. E olha só, a única coisa que me aconteceu de bom em ter te conhecido foi ter o meu filho. Filho que esse você jamais soube apreciar. E então a Mirtz então começa a ficar cada vez mais com raiva do Júlio. E então o Júlio diz que ela se perdeu dela mesma e que hoje em dia ela já não tem mais nada, não tem amor, não tem pessoas e muito menos dinheiro. E então ela diz então que não se importa com o que acontece então com o Júlio. E então quando o Júlio confessa para a Mirtz que ele vai embora ao lado do seu grande amor, que é a Flávia, ela então questiona o homem se ele vai conseguir ir em paz mesmo, sabendo que deixou ela livre. Aí o Júlio diz que vai deixar que a vida se encarregue então de fazer a Mirtz pagar por todas as ruindades que ela já fez em sua vida, começando também pela vingança que ele sempre teve de poder provar a todos que ela está envolvida por trás da morte da sua esposa. E também por trás de outros crimes também, e confessa para a Mirtz que um dia todas as verdades virão e ela ficará atrás das grades. Mirtz diz que estranha muito o Júlio querer ir embora dessa maneira, sabendo ele então que a Mirtz jamais será presa, e então começa a debochar da cara do Júlio. Júlio diz que não tem dúvidas de que a vida então se encarregará então de fazê-la pagar caro por tudo o que fez e que ele então vai conseguir viver um pouco feliz longe dela e que também agora tendo então a felicidade de poder recomeçar ao lado de seu filho. A Mirtz então acusa o Júlio de ser um perdedor, que ele sempre aceitou um pouco em sua vida e que por isso ela nunca quis ficar com ele, porque ele é um perdedor. Júlio diz então para ela que a vingança dele acabou. Ele já não vai mais querer então ficar tentando se vingar, porque ela mesma está destruída. Esse é o teu destino, viver só, uma mulher escura, uma mulher solitária. Aí então a Miss pergunta, e você, aonde vai? Atrás daquela estúpida. Você não se dá conta de que você nunca poderá então se afastar de mim? Aí o Júlio diz que não.
Não me dou conta disso. Talvez eu nunca possa me distanciar de você por causa do elo que nós temos, que é o nosso filho Leonardo. Mas de uma coisa eu te garanto, a minha vingança acabou aqui. Eu não farei mais nada, porque a vida mesmo carregará então de fazer você pagar por tudo. Os dois começam então uma discussão sem fim. A Mitts não se cala e continua a acusação sobre acusação em cima do Júlio. O Júlio também diz a ela que agora ele dá por fim toda essa vingança e que vai viver ao lado da mulher que realmente ele merece. Mulher íntegra, que sabe amar, que respeita, que é honesta, tudo o oposto que ela é. E então deseja uma boa sorte para Mitts, porque ela vai precisar. E antes de ir, o Júlio então diz para a Mitts que ele sente muita pena dela. Pena mesmo, porque ela está sozinha. Ela agora vai ter que conviver com essa solidão. O Sandro já se foi. O Aníbal nem se conta. E que você agora não tem mais ninguém por você. Leonardo não quer nem saber de você. E quando ele pegar aquela carta secreta, porque ainda existe uma cópia, aí sim, Mitts, você ficará sozinha. E essa é a prisão que você vai ter, ficar sozinha. Gente, se você ainda não viu o final da Mitts, comenta aqui embaixo, final da Mitts, que eu coloco para que vocês possam entender. Ela vai pegar 120 anos de cadeia e vai ser rejeitada por tudo e por todos. Se você quer saber todos os detalhes de como ela vai terminar, comenta aqui abaixo o final da Mitts, que eu coloco o link para que vocês possam assistir por completo e exclusivo o final dessa megera. Leonardo pegou a Ângela junto com o Álvaro se beijando e ficou totalmente irritado depois disso tudo. A Ângela então percorre o hospital gritando pelo Leonardo, mas Leonardo não quer falar com ela e diz que não tem nada para falar com ela. Aí a Ângela fala: se sou eu que estou te chamando é porque eu tenho algo para te contar. Aí o Leonardo diz que não quer saber nada. E se fosse referindo a ela e o Álvaro, aí piorou. E aí é que ele não quer mesmo saber. Aí então a Ângela diz que tem sim o que conversarem, que ela precisa conversar com ele, que Álvaro se aproveitou da situação e pede então para que Leonardo não permita que essa situação os separe. Aí Leonardo então dá um sorriso então e pergunta: isso é sério? Quando de repente ele então avista a Salma. Aí ele então puxa a Ângela para dentro do seu escritório e fecha a porta. Aí vemos então ela conversando com uma das enfermeiras por lá. Ângela pergunta o que foi que aconteceu. Aí o Leonardo diz que ele acabou de avistar a Salma e que ele não quer mais nenhum único tipo de problema ali no hospital, porque ele já está sob aviso de Geraldo. Aí a Ângela se aproxima então para beijar o Leonardo. Leonardo está muito chateado e vira então o rosto, rejeitando então a Ângela. Ângela respira fundo e então fala: bom, está bem. Se você não quer nenhum beijo meu, não quer conversar sobre isso, pelo menos me deixe explicar como é que foram as coisas. Aí então o Leonardo fala: e o que você vai dizer? Que eu vi os dois se beijando. Aí a Ângela fala: não, você não viu os dois se beijando, você viu o Álvaro me beijando e eu não. Isso é muito diferente. Aí o Leonardo fala: e você ainda vai me negar que eu vi os dois se beijando? Aí a Ângela fala que sim, ela vai negar porque aquilo para ela não foi nada. Aí então o Leonardo fala que as coisas sempre são assim. Quando ele pega os dois, sempre há uma justificativa e sempre piora cada vez mais as coisas. Aí então ele diz então que, pelo visto, ele achava que a Ângela estava muito apaixonada. Aí então a Ângela diz: como é que eu vou estar apaixonada de um cara que me arruinou a vida? Aí então o Leonardo diz que é justamente isso que eu queria saber de você. A Nelida então passa correndo e pergunta então a Salma se ela viu então o Leonardo, pois há uma emergência com seus pacientes. Aí então o Leonardo respira fundo e fica preocupado e escutando então toda aquela conversa. A Nelida então sai correndo pelo hospital em busca do Leonardo, enquanto a Salma fica conversando então com outra enfermeira. A Ângela então pede para que Leonardo a escute. Aí então o Leonardo diz que tem horas que ele sente muita raiva dele mesmo por amar tanto a Ângela. Aí então a Ângela confessa para o Leonardo que de verdade ela não sente nada pelo Álvaro. Aí então ela diz que à noite ela não pôde conversar com ele, mas que pede então para que o Leonardo tome mais cuidado com a Salma, porque ontem à noite a Salma foi até a casa dela e que quase levou seu filho.
Aí o Leonardo se espanta e pergunta como é que foram as coisas. Ângela diz que quando chegou em casa, o Álvaro estava desesperado, não consegue enxergar, mas escutou muito bem a Salma. Aí quando ela chegou lá, ela flagrou então a Salma com o seu bebê em seus braços e que ela estava tentando dar um susto ou até mesmo levar o seu filho dali. Aí então ela conta tudo isso e então a Ângela fala para o Leonardo que ela quer então a Salma fora da vida deles. Enquanto isso, a Salma encontra o seu ex-namorado. Ele machucou o braço e está lá no hospital. Aí ele conta que levou uma queda de uma escada, mas ele está tudo bem. Os dois trocam então olhares apaixonados e nesse momento, gente, surge então um plano da Salma para poder então recomeçar de onde ela parou com o Inak e poder usar então o galego em cima de suas armações para conquistar o Leonardo. Ele então diz que ela está muito bonita com a barriga e então começa a elogiar ela e os dois começam a conversar, a trocar telefones e pôr então o papo em dias. Aí então, gente, como eu te contei, né? Alguns personagens estão saindo enquanto outros estão chegando na novela porque é últimas semanas, é reta final. E me diz uma coisa, na opinião de vocês, quem vocês acham que deveria substituir Contigo Sim? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários porque ela é muito importante pra gente. Aí, continuando aqui, a Salma começa então a atualizar o Inak sobre sua relação com o Leonardo, que é entre tapas e beijos. O Leonardo fica incrédulo diante de toda aquela situação que Salma aprontou mais uma vez com a Ângela. E então ela conta que a Salma aprontou mais uma. Ela ameaçou a Ângela de que se por acaso ela não deixar o Leonardo em paz, a Salma então se vingará usando então o bebê da Ângela. Aí então a Ângela conta para o Leonardo que a Salma está cada vez mais impulsiva, agindo então com suas próprias raivas, com seus próprios meios, e então pede para que o Leonardo use de todas suas artimanhas para manter então a Salma quietinha no seu canto para que não faça mal ao seu filho, nem muito menos a ela. Aí então o Leonardo diz que é muito difícil toda essa situação, porque a Salma continua então chantageando os dois e o Álvaro continua então morando com a Ângela. Aí a Ângela pergunta então o que ela deveria então fazer. Aí então o Leonardo fala que o Álvaro tem uma esposa que se chama Samantha. Ela quem deveria então estar assumindo e dando então conforto para ele. Aí então a Ângela fala que justamente isso, ela gostaria de estar ao lado de Leonardo para ajudar, apoiar, estar com ele, cuidar dele e poder desfrutar de todo o amor que os dois sentem um pelo outro. Mas ela está apenas cuidando do pai do filho dela e isso quer dizer que ela está apenas fazendo uma caridade por alguém que ela ama muito e sim por causa de seu filho. Leonardo diz apenas sim e então se retira muito chateado, deixando então a Ângela a ver navios com uma cara de tacho. Nisso, a Salma então começa a falar mal do Leonardo e dizendo então que ele sempre quis então ter uma família e agora que ela então está grávida, ela está apenas realizando o sonho dele, que é de ser pai, mas as coisas saíram dos eixos e então conta tudo isso como está acontecendo. Aí então o Inak diz que daria qualquer coisa para estar na pele do Leonardo, porque ele nunca conseguiu esquecer dela. Aí então a Salma então começa a dar uma de difícil, dizendo que ela é uma mulher casada e aquele blá 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 todo. Aí o Inak então diz que sempre que ela precisar de um ombro, estará lá ele então disponível para ela. Os dois começam então a flertar e a Salma então começa a gostar um pouco desse assunto, pois ela ainda é caidinha por ele. O Inak até se declara para a Salma, dizendo que ele nunca esqueceu ela, que ele é louco por ela e então tasca um beijo na loira para que ela possa relembrar de tudo que eles um dia já tiveram. Ela corresponde o beijo por minutos e então se afasta e diz que não pode fazer isso, eles podem ser pegos. Aí então ele diz que ele não vai sair do hospital antes de conversar com ela ou de trocar o número de telefone para que possam conversar. Aí então ela confirma com ele de marcarem um encontro e ele sorrindo bobo, pergunta se pode se encontrar no apartamento dela. Ela então se vai e o Inak começa então a ter planos malignos sobre a loira e a loira então poder usar ele como chantagem para poder então conquistar o Leonardo. No caso, fazendo então ele acreditar que ela vai embora e depois vai deixar então que ele assuma o seu filho, aquela coisa toda que ela já ameaçou o Leonardo. Agora o que faltava, né, era encontrar o par perfeito para isso e ela vai conseguir então com a chegada
desse homem. Aí o ex dela vai até o apartamento dela mais tarde para que possam conversar e ela possa então trocar mais farpas ainda sobre o Leonardo, sobre como seu casamento não deu certo e sobre então outras coisinhas também. Através dele, ela vai usar então para poder chantagear o Leonardo e ciumar então no caso com a filha. Leonardo cresceu sem saber quem era seu verdadeiro pai, porque a Miss fez isso por dinheiro. A Salma vai prometer ao Leonardo que se ele não largar a Ângela, é justamente o que ela vai fazer diante da filha do casal. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal e desde já, muito obrigada por sua audiência.